Oi, Theo, tudo bem? Essa é a atividade que tem como tema vida e saúde. Agora, começa assim, ó. Agora, selecione 10 palavras que você conhece bem e coloque-as no quadro e indique um sinônimo e um antônimo para ela. Porque lembra que na atividade anterior a gente estava falando sobre sinônimo e antônimo. Então, vou te dar um exemplo. A palavra pode ser alegre. Um exemplo para você. Alegre. Sinônimo de alegre. Divertido. Divertido é o sinônimo de alegre. Um dos. E um antônimo, que seria sinônimo, é a palavra semelhante, tem o mesmo significado de alegre. E o antônimo, que é o significado oposto de alegre, um deles é o triste. E aí você vai colocar outras palavras que você pensar, pode ser qualquer palavra que você pensar, que você souber o sinônimo e o antônimo. Observe na tabela os dados dos 6 estados mais atingidos pela dengue até 18 de fevereiro de 2020. Então, o estado Goiás, o número de casos suspeitos, 9.443. Mato Grosso, 6.541. Mato Grosso do Sul, 13.228. Minas Gerais, 13.321. Paraná, 52.222. São Paulo, 61.557. Pelas informações que você sabe sobre a dengue e pela tabela, em qual tipo de contaminação a dengue se enquadra? Explique a sua resposta. Esse tipo de contaminação é lá na atividade anterior que a gente fez, lembra? Que falava sobre endemia, surto, pandemia, tá lá na outra atividade. Aí você vai ter que ler sobre, para você relembrar, e colocar em qual tipo de contaminação a dengue se enquadra. E explicar a sua resposta. 12. Qual a diferença de casos do estado que tem mais casos para o que tem menos? Então, a gente vai olhar aqui, ó, a diferença de um para outro. Qual é o estado que tem mais casos? Quem que é que tem mais casos? São Paulo. A diferença dele para o que tem menos. Quem tem menos? Mato Grosso. E como que você faz para descobrir a diferença de um para outro? Quando a gente fala em diferença, a gente fala uma conta de subtração. Então, você vai pegar a quantidade de casos de São Paulo, que é 61.557, menos a quantidade de casos de Mato Grosso, que é 6.541. E aí, o resultado é a diferença de um para o outro. Escreva o número de casos do Mato Grosso do Sul por extenso, que é o nome do número. Qual que é o número de casos do Mato Grosso do Sul? 13.228. Então, você vai escrever 13.228. Vai escrever por extenso. 14. Juntando todos os casos dos 3 estados com menor número, quantos casos temos? Então, quais são os 3 casos com menor número? Ó, Goiás com 9.443, Mato Grosso com 6.541 e Minas Gerais. Não, é Mato Grosso do Sul, são os 3 primeiros, então, com 13.228. Aí você vai juntar os 3 estados com menor número e vai somar. Quando a gente fala que a gente junta, a gente soma todos. Juntando todos os casos dos 3 estados com maior número,
Quantos casos nós temos? Então, você vai pegar os 3 maiores, Minas Gerais, Paraná e São Paulo. Juntou, significa que a gente vai somar. Então, você soma os 3 e coloca o resultado aqui. Você já teve ou conhece alguém que teve dengue? Quais são os sintomas dessa doença? Olha, Theo, eu já tive dengue. Não sei se você conhece outra pessoa que já teve, mas eu já tive dengue. E aí, quando eu tive dengue, olha, eu tive uma febre muito alta, eu tive dor no músculo, eu tinha mal-estar, doía quando eu movimentava meus olhos, falta de apetite, dor de cabeça e saiu também manchas vermelhas no meu corpo. 17. Insira o nome dos estados no gráfico a seguir, de acordo com as barras que representam a quantidade de casos. Então, tá aqui, ó. Tem um gráfico. Aqui tá a linha de 10.000, 20, 30, 40, 50, 60 e 70. Então, você tá vendo, ó, o primeiro é 61.557. Então, ele tá na linha um pouco acima do 60, que é 61. Esse de 50.222, você vê, ó, que ele tá um pouco acima de 50, porque ele é 52. O de 13.321 tá na linha um pouco acima de 10.000. 13.228 tá quase na mesma altura. Tá só um pouquinho menor. 6.000, olha, é abaixo de 10. Então, ele tá aqui, abaixo da linha. E o 9.000, que tá aqui, e tá quase encostadinho na linha de 10.000, porque ele é 9.443. O que você vai fazer? Inserir o nome dos estados. Então, qual é o estado que tem 61.557? São Paulo. Então, você vai escrever aqui, ó. São Paulo. Qual é o estado que tem 52.222? Vamos olhar aqui, ó. É o Paraná. Então, você vai colocar aqui. Paraná. O que tem 13.321? Minas Gerais. Então, você vai colocar Minas Gerais. O que tem 13.228? Mato Grosso do Sul. Então, você vai escrever Mato Grosso do Sul. 6.541, Mato Grosso. Aí, você vai pôr aqui o Mato Grosso aqui. 9.443, Goiás. Então, você vai pegar o Goiás e escrever aqui. Observe o gráfico e organize o nome dos estados, começando do que tem mais para o que tem menos. Então, você vai organizar aqui os nomes. Quem que tem mais casos? E aí, você vai colocar aqui. E aí, você pega o que tem pouco menos. Você vai colocando na ordem dos estados, do que tem mais para o que tem menos. A ordem mudou em relação à tabela. Então, você vai olhar aqui a ordem que você colocou e pensar se mudou em relação à tabela. Tá diferente dos nomes dos estados que você colocou aqui? Qual ordem organizou os estados na tabela? Que ordem que vai estar aqui na tabela? Aí, a ordem que tiver aqui nessa tabela é o que você vai colocar aqui, tá bom? Se ficar alguma dúvida, é só você me mandar uma mensagem, Theo. Beijão!